Boa tarde. Para mim aqui é tarde, né? Mas para você, de repente, vai ver aí esse vídeo de manhã, bom dia. Se for à noite, boa noite. Mas, de qualquer forma, tudo de bom para você. Meu nome é Adilson Geltner e eu falo a empresários, principalmente a empresários, donos de pequenos negócios, pequenas empresas. Para você que representa esse segmento, é com você que eu quero falar. Primeiro, dar os parabéns, porque o nosso país, Brasil, é o país do empreendedorismo. E empreender é uma atividade necessária e que proporciona desenvolvimento, crescimento. E eu tenho dito sempre que como seria o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso estado, né? O seu estado, a sua cidade, o seu bairro, sem os empreendedores. Imagina se você acordasse de manhã, num dia útil, fosse à padaria, ou ao mercado, ou ao posto de gasolina, ou à farmácia, não sei, uma loja de calçados, ou uma oficina mecânica, e a encontrasse fechada, com a placa lá na porta de que não abriria mais. O caos, né? Pois é. Então, para os empreendedores, nossos parabéns e a nossa tentativa aqui de contribuir. Segundo dados do Sebrae, todos os anos, mais de 1,2 milhão de negócios são abertos todos os anos no nosso país. Então veja só, isso é muito bom, mas o grande problema, meus irmãos, o grande problema, meus queridos, é que de cada 4 negócios, de cada 4, pelo menos um fecha nos primeiros 2 anos. Isso é muito ruim. 25% se perde logo no início. O que é o Sebrae? Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. O mesmo Sebrae, que é uma ferramenta de auxílio, de ajuda aos empreendedores, principalmente os pequenos empresários. Esse mesmo Sebrae que por muitos empresários, por muitos empreendedores, ele não é acionado, ele não é usado na busca de ajuda. E então esse mesmo Sebrae, ele divulga que algumas causas, tem alguns motivos pelos quais essas empresas fecham. Mais ou menos 25% delas nos primeiros 2 anos, e depois, à medida em que o tempo vai passando, mais alguns vão fechando a porta e, na verdade, poucos sobrevivem. Ok? Então vamos às principais causas de fechamento das empresas. São muitas, mas nós vamos falar de 5 e depois eu vou acrescentar uma sexta. Então, quais são elas? Segundo o Sebrae, desconhecimento do mercado. A pessoa tem um gosto, ela gosta de alguma coisa, por exemplo, vamos imaginar que ela gosta de pedalar, gosta de andar de bicicleta, né, o hobby dela. E ela então conserta a própria bicicleta, as manutenções ali ele faz, ele gosta de mexer, e um determinado dia ele resolve empreender e montar um negócio
consertar bicicletas. O detalhe é o seguinte: qual é o tamanho da cidade que ele mora? Quantos usuários, quantas pessoas, né, usam bicicleta naquela cidade? Será que ele vai ter cliente suficiente para fazer sucesso com o seu negócio? Então, é uma das causas. Não se faz um planejamento. Vamos imaginar uma outra situação. O cara gosta, é nadador. Ele gosta então de piscina. E de repente, ele entende tudo de piscina. E ele então diz o seguinte: eu vou montar aqui um negócio com equipamentos, produtos para piscina. Mas de repente, mora numa cidade pequena, uma cidade de interior, talvez até uma cidade muito fria, e poucas pessoas têm piscina em casa ou tem poucas piscinas na cidade. Será que ele vai sobreviver? Conhecer o mercado, fazer um plano de negócio é fundamental. Mas outra coisa muito importante para a sobrevivência é o capital de giro. A falta então de dinheiro, falta de capital de giro é um dos motivos pelos quais as empresas fecham. Imagina o seguinte: quando você, olha só, é muito simples entender isso. Quando você trabalha, você é um colaborador, carteira assinada, você trabalha numa empresa e trabalha lá 5, 10, 15, 20 anos, não importa. O dia que você é demitido, vamos colocar assim, o governo, ele te paga uns meses, né? São umas parcelas, é chamado seguro-desemprego. Para que isso? Para que você tenha tempo para arrumar um outro emprego. Então você tem ali 3, 4, 5 parcelas, né, para você se manter durante esse período. Ora, essa é a mesma ideia para o empreendedor inicial. Se você vai começar um novo negócio, esse novo negócio, dificilmente começa bombando, vendendo muito, com uma clientela lá em cima. É difícil isso acontecer, não é a regra. Então, o que é aconselhável? O aconselhável é que você se planeje. Você vai abrir um novo negócio, guarda dinheiro para as despesas da empresa, pelo menos para 4, 5 meses. Ora, a empresa ela tem aluguel, ela tem impostos, energia, água, funcionário, tem muita coisa para pagar. E um detalhe, não pense só na empresa. Você, empreendedor, você também, possivelmente, tem família. E de repente você tem aluguel para pagar, você tem plano de saúde, tem as despesas da casa, alimentação, remédio, gás, energia, água, etc. Talvez até uma funcionária em casa. Não sei, você tem suas despesas pessoais. E nesse momento inicial da empresa, você não vai poder, desculpa a palavra, meter a mão no caixa da empresa. Talvez você precise abrir mão até do seu prolabore, inicialmente, para que a empresa respire, para que ela supere esse momento inicial, até que possa ter já uma boa clientela, um bom volume de vendas e então, obviamente, você já vai poder ter o seu prolabore. Eu falo com experiência própria. Mais ou menos uns 30 anos atrás, eu comecei uma empresa.
E eu fiquei então os primeiros 6 meses sem receber da empresa nenhum real. Comecei com pouquíssimo dinheiro. Então eu vendia e tornava a comprar, vendia e tornava a comprar. É aquela máxima do montinho, montão. Como que é isso? Você tem um montinho, um pouquinho de dinheiro. Então você compra, vende, aí o montinho cresceu. Você torna a vender, torna a comprar, torna a vender, até que o montinho já fique um monte maior. Ok? Então essa é também um detalhe, né, necessário, planejamento, capital de giro. Porém, se você precisar, tem aqui uma dica. Não sei aí na sua cidade, mas em muitas cidades tem o nosso crédito. O nosso crédito é uma ferramenta disponível em muitos lugares para os pequenos e microempresários acessarem um crédito rápido, um crédito pequeno, né? Mas sem muita burocracia, ok? Então olha só, uma outra coisa extremamente importante é o marketing. Inicialmente você vai precisar fazer muita propaganda até que as pessoas saibam que tem uma nova empresa naquela cidade ou naquele bairro e saibam que o que vende, o que faz essa empresa, se é uma prestadora de serviço, né? Para que você tenha então ganhe clientes. Então você precisa também ter um planejamento, precisa ter marketing. Isso é muito importante. Um outro detalhe extremamente importante: controle financeiro. Uma das piores coisas que pode acontecer com a micro e pequena empresa ou com qualquer empresa é falta de controle financeiro. Saber quando você tem despesas para pagar. Vamos imaginar aqui um detalhe. O 13º do seu funcionário, geralmente, né, ele é pago lá em dezembro. Então, quando chega nesse mês, você tem uma despesa maior. Você se planejou para isso? Ou você vai contar com a sorte? Alguns impostos, eles têm o dia certo para ser pago. Chegar no dia, você precisa ter aquele dinheiro. Então, é preciso se planejar, conhecer bem aí os seus compromissos e, obviamente, os seus números. Um outro detalhe que não é menos importante é qualificar o seu funcionário. Eu dizia a um amigo ainda ontem, principalmente empresas que prestam serviço. O colaborador, o seu funcionário, vamos imaginar uma oficina mecânica ou um frentista. A pessoa vá até o posto comprar gasolina, naturalmente, óleo diesel, álcool. Mas será que ele quer só aquele produto? Será que ele não quer, junto com o produto, ou até mesmo antes do produto, um bom atendimento? Então, o seu funcionário é de extrema importância. Escolher bem, capacitar, é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Mas ainda tem um outro detalhe. Eu quero aqui, eu já falei dos 5, e eu vou incluir aqui o 6º. E esse 6º, ele não é da minha cabeça. Segundo estudiosos, foi perguntado, foi feita uma pesquisa entre aquelas empresas que fecharam agora, principalmente durante esse período da pandemia, muitos pequenos negócios faliram. E foi perguntado aquele empreendedor que faliu, qual foi a principal razão? E mais de 30%
cerca de 31% apontaram pouco volume de venda. As empresas venderam menos ainda. Agora você imagina, raciocina comigo, a empresa é nova, a empresa não está ainda estabelecida, né, enraizada, fundamentada no mercado, não tem uma clientela ainda expressiva. E aí, somado a isso, vem a pandemia. O que aconteceu? As vendas despencaram. As vendas despencaram e foi um agravante em muitas empresas. Então, fecharam as portas. Então, vender é necessário, é o principal para que as empresas possam sobreviver. E nesse momento, nunca foi fácil no Brasil, né, para as pequenas empresas, para os iniciantes, mas principalmente para os iniciantes, pequenos empresários. Ainda uma pandemia, a coisa realmente ficou bem complicada. Então nós queremos hoje apresentar para você uma porta, uma possibilidade, um novo caminho. Caminho esse que não tem sido considerado pelos micros e pequenos empreendedores. Veja só, eu quero que você grave bem isso que eu vou falar. É possível aumentar vendas, consequentemente a sua lucratividade, sendo micro, pequeno empresário, de forma simples, de forma segura e de forma honesta. Ok? Vamos lá? Eu estou falando com você que existe um cliente que, se você vender para esse cliente e vender para esse cliente, é possível que você venda mesmo sendo um MEI, um EPP, não tem problema. Você ser pequeno, ser iniciante, não tem problema. Você consegue vender para esse cliente. E esse cliente compra muito e vender para ele é relativamente simples. É possível praticar a honestidade e é seguro. Eu estou falando de vendas para o governo. É isso mesmo. Vender para a prefeitura da sua cidade, para a Câmara Municipal. E, obviamente, é possível escalar e vender para as demais prefeituras, para as demais cidades em torno da sua cidade, em torno de você. Mas é possível vender para cidades longes, é possível vender para o governo do estado, para os governos de outros estados, e é possível vender até para o governo federal, de forma simples, de forma honesta e de forma segura. Como é isso, Adilson? Em primeiro lugar, você que é MEI, você que é ME, você que é EPP, precisa conhecer as vantagens previstas em lei, na Lei Complementar 123, as vantagens que você tem na hora de vender para o setor público. É exatamente isso que eu estou falando. Você tem vantagens, muitas vantagens, na hora de vender para o setor público. Uma das principais vantagens:
Se você empatar com uma empresa de grande porte, vamos imaginar que o seu último lance foi R$ 1.005. E a empresa que ganhou o último lance dela, que está em primeiro lugar, é 1.000. Você pode, obviamente, você tem a oportunidade, garantido em lei, de dar um último lance com 1 centavo a menos e ganhar aquela venda. Eu fiz aqui um exemplo, 1.000, 1.005, mas poderia ser 1.040, poderia ser 1.049,99. Tem alguns casos que é 5%, em outros casos 10%, e você está dentro dessa margem aí, você tem essa preferência. Um outro detalhe é que quando se tem uma venda, o setor público vai fazer uma grande compra e ela então é obrigado a separar um percentual só para os pequenos empresários. É isso mesmo. Por lei, uma parte, um percentual, uma fração daquela compra tem que ser destinada a você, pequeno. E você precisa estar atento a essas oportunidades. Um outro detalhe é que naquela parte que os grandes podem participar, você também pode. E se empatar, você tem direito ao desempate, cobrindo aquele valor. Ah, Dilson, mas eu como eu estou começando, eu não tenho, vamos dizer assim, qualificação técnica, e muitos editais trazem essa exigência, e eu então fico sem poder participar. Ora, isso não é verdade. Primeiro, você precisa fazer o seguinte: busque editais que não exijam. Outro detalhe, se você é prestador de serviço, principalmente, né? Você pode prestar serviço para empresas privadas e pedirem esse certificado para que você depois possa apresentar. Mas são detalhes que é possível vencer essa pequena barreira com um pouco de conhecimento, ok? Então veja só, um outro detalhe é o seguinte: tem muitas compras que elas não são licitadas, não tem aquela disputa acirrada. Como que é isso, Adilson? Olha, é o seguinte, nós chamamos de dispensa de licitação. O setor público compra também pequenas quantidades e visando uma mais agilidade, menos burocracia, tem valores que não precisam ser licitados. Quais são esses valores? 33 mil para obras e serviços de engenharia. Então, se você está nesse segmento, fique atento aí na sua cidade ou cidades vizinhas, né, nos editais. Há muitos reparos, reformas, pequenas construções
que não são licitadas. Como que é feito isso, Adilson? É o seguinte, o setor público ele colhe alguns orçamentos, no mínimo 3, e faz com aquele que tem o menor preço. Para isso, é claro, você precisa estar cadastrado, né, lá no setor público, e você precisa demonstrar interesse de que tem essa vontade, esse interesse em vender para o setor público. E pedir que seja acionado sempre que tiver um serviço desse, você quer apresentar o seu orçamento, ok? Mas se é para outros serviços e para compras diversas, né, o valor já é diferente. O valor agora é 17.600. Antes era R$8.000. Mas agora o governo vai comprar R$15.000, R$10.000. Ele não vai licitar mais. Ele vai apenas colher alguns orçamentos. E então essa venda é uma venda simples, segura, honesta. Imagina quantas compras de 15.000, de 17.000, de 12.000, de 8.000 são feitas diariamente por diversas prefeituras espalhadas Brasil afora. E você pode estar vendendo aí para esse pessoal. Tenho certeza, vai fazer a diferença na vida da sua empresa, na sua vida. Olha, um outro detalhe para que você fique ainda mais curioso é o seguinte: 90% das empresas brasileiras não vendem para o governo. O que isso quer dizer para nós? É que tem um caminho muito largo, é uma oportunidade muito grande que as empresas estão deixando passar, principalmente as pequenas empresas, as micros e pequenas empresas, MEI também. Vocês precisam entender que o governo, ele compra e compra muito, e compra todos os dias. O governo da sua cidade, né, o prefeito da sua cidade, quantas cidades, eu fico imaginando o seguinte: o Brasil, com quase 6.000 municípios, eu fico imaginando, muitos desses municípios são municípios pequenos e muitos deles são coladinhos um com o outro, são pertinho. Vamos aqui um exemplo. Aqui no Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, nós temos de um lado o Baixo Guandu, do lado do Espírito Santo. Do lado de Minas, Aimorés. E estão ali coladinhas, né, as cidades ou municípios, né? Se nós formos um pouco à esquerda, de Baixo Guandu, ainda dentro do Espírito Santo, logo um pouquinho à frente nós temos mais 2 municípios bem pertinhos, Itarana e Itaguaçu. Então, mais um pouco à frente, nós vamos ter Laranja da Terra e Afonso Cláudio, e assim por diante. Então, nós temos muita situação parecida com essa Brasil afora. E você pode vender para o seu município e para os municípios vizinhos. Então, queridos amigos empreendedores, pequenos empresários,
Todas as vantagens que a lei oferece a você é para que você aproveite e para que você cresça e se torne um grande empresário. Obviamente gerando muito mais emprego e, claro, né, não tem como negar, é interesse dos governos que você pague mais impostos. Ah, mas vou pagar mais impostos? Claro, você vai faturar mais. Vai ficar mais no seu caixa, eu tenho certeza disso. Seu patrimônio vai aumentar. Queira crescer. Queira crescer. A lei está aí para te beneficiar. Aproveite. Olha só. Vender para o governo é uma baita de uma oportunidade. E você, pequeno empresário, você pode aumentar suas vendas, consequentemente seu faturamento, vendendo para esse cliente que compra muito e compra todos os dias e paga bem. Eu poderia falar sobre isso aqui horas. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é passar uma informação simples, direta, que você entenda que vender para o governo é uma oportunidade, é a solução para a sobrevivência de muitas empresas, inclusive da sua. Lembra que eu falei lá atrás? Vender é necessário, mas não é vender qualquer quantidade. As empresas têm custos fixos, têm despesas que não tem jeito. Vendendo ou vendendo, se você ficar com a porta fechada, a despesa vai chegar. Os impostos, a energia, a conta telefônica, e etc, o aluguel, você precisa pagar. Então, meu querido, você precisa vender. Tá difícil fazer uma clientela e ter um volume de venda expressivo, principalmente agora no início? Preste atenção nessa dica. E quem sabe você consegue aí vender para o governo. Imagina você vendendo de forma simples, não burocrática, vendas aí de 10, 15 mil reais de vez em quando, uma única venda. Obviamente que você não precisa ficar agarrado nisso. Você pode vender 100 mil, 200 mil, 500 mil, vai, né, aí da sua condição, porque o governo compra milhões. Forte abraço, nós voltaremos, né, com mais assuntos. Se você tem interesse, deixa aí o seu comentário, nos siga aí nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E nós estamos juntos com dicas importantíssimas para que as pequenas empresas, os pequenos negócios se tornem grandes negócios e possa ajudar, né, o nosso povo, obviamente, né, nossos municípios, nosso estado, nosso país. Forte abraço, fique com Deus, boas vendas.